ontem conversamos aqui na Band News FM com um ouvinte nosso, o Thiago, que foi infectado com coronavírus, mandou mensagens aqui pra gente, foi mandando ao longo da recuperação dele detalhes, né? Ele chegou a ser entubado, ontem ele recebeu alta, a gente comemorou junto aqui no Band News São Paulo, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa a infectologista Maria Barbosa Rico, lá do Hospital São Luís, aqui do Morumbi, justamente a médica do nosso ouvinte, para falar não só, né, claro, do caso dele, mas de uma forma geral, sobre o tratamento da Covid. Doutora, te agradeço, viu, por ter atendido aqui a Band News FM, e falar de uma forma geral, eu digo porque o Thiago contou pra gente que ele é uma pessoa que não fuma, é uma pessoa que é saudável, e que em pouquíssimos dias sofreu muito com a doença, né? Em 2 dias ele contou pra gente que o pulmão dele já estava completamente afetado, ele chegou a ser entubado. Quer dizer, não existe mais essa história, né, doutora Maíra, de que a doença atinge só os mais velhos, os mais idosos. Há uma grande parcela de pessoas saudáveis que estão sendo contaminadas e de uma forma muito, muito agressiva. Bom dia mais uma vez, obrigado por atender a gente. O que a senhora pode falar sobre esse assunto especificamente, né, de pessoas que a princípio não sofreriam com a doença, mas estão sofrendo sim? Olá, bom dia a todos, obrigada pelo convite, pelo espaço. Realmente, assim, a gente tem percebido, né, que situações como a do Thiago, que é um homem jovem, sem nenhum problema de saúde prévio, nenhuma comorbidade, tem apresentado com uma evolução por muitas vezes rápida, quadros agressivos e com insuficiência respiratória, por muitas vezes com necessidade de internações prolongadas, com períodos, na maioria das vezes, necessários de intubação orotraqueal, ventilação mecânica, o que acaba aumentando aí a morbidade e, por muitas vezes, a mortalidade nessa faixa etária de pacientes entre 30 a 50 anos, né? A gente tem visto isso não só na nossa instituição, mas também nos dados epidemiológicos do Brasil e do mundo. Pois é, e aí eu queria saber, doutora, a senhora está na linha de frente, acompanhando o dia a dia, né, a luta dessas pessoas no combate à Covid-19. A gente já está mais de um ano, né, nessa história de abre e fecha, essa discussão inócua entre saúde e economia, e pouca coisa evoluiu, muito pelo contrário, a gente está hoje no ápice, né, vivendo o ápice dos números de casos, de mortes. Que balanço a senhora faz lá do começo da pandemia em relação ao próprio conhecimento dos médicos, né, para lidar com essa doença, e hoje, como é que é esse conhecimento, se melhorou, se não melhorou? E em relação aos contaminados, né, ao trabalho, né, tem sido mais intenso. Como é que a senhora está no meio disso tudo, né, a senhora, seus colegas aí no hospital e de outros hospitais também, nessa luta, né, que a gente chama aqui na linha de frente do combate mesmo ao coronavírus? Quando eu acho que são sensações e sentimentos diferentes, né, que a gente tem vivido ao longo desse 1 ano e 1 mês. Desde que começou a pandemia aqui no Brasil. No começo, era o medo do desconhecido. A gente, por mais que tivesse os dados lá de fora, contatos com colegas que já estavam vivenciando a pandemia desde janeiro, fevereiro, apenas quando começou realmente a ter os casos aqui no Brasil né, a gente começa a colocar a mão no doente, é que a gente começa a entender o real tamanho do problema. É uma doença nova, que inicialmente a gente não tinha grandes informações de tempo de doença, de evolução da doença, possibilidades terapêuticas numa fase, possibilidades terapêuticas em outra, como que a maioria dos pacientes poderiam se comportar. O número de casos inicialmente foi crescendo muito e de repente a gente começou a observar que a partir de agosto começou a cair um pouco, né? Nunca deixamos de ter pacientes com Covid, muito pelo contrário, sempre tivemos e pacientes extremamente graves por muitas vezes, mas que de janeiro para cá, isso tem aumentado muito realmente. O número de pacientes aumentou muito, mas não só o número, mas a gravidade desses pacientes também ficaram muito mais
intensas. A gente tem pacientes muito mais graves, com evoluções muito mais rápidas do que a gente via no passado. A gente sabe que alguns estudos mostram que existe possibilidade dessas alterações de mutação ter algum impacto, mas a gente ainda não sabe o real motivo de tudo isso, talvez uma exposição maior nessa faixa etária, mas que a doença hoje está diferente do que a gente via no começo do ano passado, sim, está. Em relação a como a gente observa tudo isso, eu sempre, como infectologista, né, eu resolvi fazer infectologia porque eu sempre me encantei pelas doenças infecciosas e principalmente virais, como, por exemplo, o HIV, né, assim, a maneira como o vírus se comporta, as opções terapêuticas, e sempre respeitei muito as doenças infecciosas, sempre tive muito medo, por isso sempre fui muito vacinada e respeito muito a vacina. E da Covid não é diferente, assim, é uma doença que eu particularmente tenho muito respeito, não menosprezo a doença e tenho muito medo, porque é isso que a gente tem visto, casos graves, rápidos, histórias familiares de muita tristeza e, infelizmente, sem possibilidade de enxergar uma melhora a curto, médio prazo, né, de tudo isso. Então, é algo ainda muito longe do que a gente imagina de como deve ser no futuro aí livre da doença. Aí a gente está conversando aqui, né, doutora, sobre conhecer a doença, a Covid-19, né, o que mudou lá do começo da pandemia para cá, e sobre o tratamento, né? A senhora falou que aparentemente esses casos estão sendo mais graves, né? E ontem o Thiago, na entrevista, ele citou pra gente uma outra parte do tratamento, enquanto a gente discute aqui e vê, pelo menos na questão política, as pessoas discutindo kit Covid, tratamento precoce, as vacinas, a eficácia, não é eficaz, de que bandeira é a vacina que eu vou tomar, né? Uma coisa meio esquisita nos tempos atuais, né? As pessoas terem tanto pé atrás com uma vacina. Ele citou uma outra parte desse cuidado, né? Que não é o cuidado medicamentoso, vamos dizer assim, mas de um carinho, de uma atenção que os médicos têm com os pacientes, os enfermeiros têm com os pacientes. E aí eu te pergunto, a senhora está falando, né, eu tenho respeito pelo vírus, né, tenho medo dos vírus que eu estudo e que eu ajudo a combater. No tratamento do coronavírus, esse tipo de atenção tem feito a diferença? A gente vê tantas imagens, né, de pessoas, por exemplo, com celular dentro da UTI para poder ter um contato com um familiar que não pode fazer uma visita e tudo. Esse tipo de coisa ajuda de alguma forma no tratamento dessas pessoas que estão sofrendo tanto aí nos hospitais? A ligação falhou um pouquinho, mas pelo que eu entendi, você está me questionando sobre essa parte social, né, do Isso. contato, do familiar, das videochamadas, da equipe assistencial, hospitalar, e como que isso pode ajudar, né? Eu acho que a Covid, ela tem várias faces de problemas, sabe? Não só a doença em si, todo o aprendizado que a gente está tendo beira-leito, né? Então, a gente aprende dia a dia com o doente, com as manifestações de 1000 faces que a doença pode ter. Então, a gente tem esse desafio. Mas a doença também tem um lado psicossocial muito importante. Você imaginar que a gente só ouve notícias tristes o tempo todo de Covid, né? Sai muito mais só os casos ruins, né? A gente quase não vê relatos como foi o do Thiago, de uma evolução favorável, e isso, infelizmente, não é tão evidenciado. Mas, então, o paciente, quando ele interna, além dele estar sozinho, sem família, ele fica na cabeça dele aquela possibilidade de que não sabe o que vai acontecer, que ele pode morrer a qualquer momento, e é uma doença que a gente não consegue dar tempos, daqui 2, 3 dias eu vou te dar alta, com certeza. A gente costuma enxergar a Covid como metas diárias, né, de melhora, de avanço da doença. Então, sim, esse papel social, não só da família, de tentar, a gente sabe que a família também estar em casa, longe, sem poder estar do lado, segurando na mão, isso tem um impacto muito ruim,
mas o que puder fazer para tentar se aproximar do paciente que está internado, isso é muito importante. E cabe a gente, né, que está aqui, profissionais de saúde, também ter empatia e compaixão, né? Eu acho que se todos tivermos como ser humano com empatia e compaixão, a gente vai conseguir sair dessa com mais dignidade e rapidez. A gente tem que sempre enxergar aquela pessoa que está deitada no leito como um igual, né? E se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue tratar também a doença de uma outra maneira, né? Porque uma palavra de conforto, olhar no olho e falar que vai dar tudo certo, tudo isso a gente sabe que ajuda muito. E ajuda para os dois lados, né? Eu costumo dizer que não somos heróis, eu nunca me enxerguei como herói, nem como anjo, nem como... Eu sou gente que cuido de gente. Essa é a minha profissão. E assim como a minha, dos fisioterapeutas, dos enfermeiros, dos técnicos e auxiliares de enfermagem, de toda a equipe assistencial dentro de um hospital, né? Assim, além da equipe administrativa, esses dias eu tive uma experiência falando um pouco disso do carinho e o quanto que isso pode ajudar um paciente na recuperação. Teve um paciente internado conosco na UTI, que estava já com câncer, fazendo quimioterapia e uma doença pelo Covid bastante agressiva, e ele estava muito desmotivado. No dia seguinte, eu entrei no quarto, ele estava diferente, alegre, feliz, esperançoso. E aí ele me contou que na madrugada, uma pessoa entrou no quarto dele, que ele intitulou como um anjo, e passou tanta palavra de segurança, de fé, de conforto, que isso renovou as energias dele. E realmente, depois disso, ele melhorou muito. E aí, quando eu saí do quarto desse paciente, comentei com a enfermeira, achei estranho, quem será, né? Queria até saber quem foi que foi no quarto conversar e que fez essas palavras que passou essas palavras tão importantes para ele, até para parabenizar essa pessoa. E depois a gente descobriu que era uma moça da limpeza. Uma moça da limpeza do hospital que entrava no quarto para higienizar o quarto. E que ela, teoricamente, que não é da parte assistencial, né, que a gente não chama de profissional de saúde, mas ela teve um impacto importantíssimo na recuperação desse paciente. Então, isso para mim foi um grande exemplo do quanto que somos gente cuidando de gente, independente do título que essa pessoa tenha. Né? A gente tem a obrigação de cuidar do outro, e é assim que tem que ser sempre. E quando a gente fala gente cuidando de gente, a gente precisa estender isso a todo mundo, né? Quando a gente usa máscara, quando a gente deixa de ir a alguma aglomeração, ir a uma festinha, a gente está cuidando dos outros, né? E isso vai muito aí pro lado da empatia que a senhora fala no começo da entrevista. Então, eu tô só falando isso para reforçar o recado que o Thiago trouxe aqui ontem também na entrevista, né? Reforçando justamente essa importância da gente manter o cuidado, porque assim somos todos, né, doutora? Gente cuidando de gente. Mas se a senhora não se considera assim, pelo menos nós aqui da Band News FM, consideramos a senhora, a moça da limpeza e todos os outros profissionais de saúde como heróis sim, que estão aí na linha de frente há muito tempo e vendo que a situação não melhora, a situação não caminha. Então, a gente pode considerar você, os outros profissionais, heróis, anjos e aí outros adjetivos que a gente puder usar. Então eu te agradeço primeiro pelo trabalho que a senhora faz, seus colegas aí do hospital, todos da área da saúde, a moça da limpeza que ajudou aí esse paciente. Te agradeço também por atender aqui a Band News FM, conversar com os nossos ouvintes. São muitas mensagens bacanas chegando aqui, justamente desse lado da empatia que tá faltando um pouco aí de gente cuidar de gente, a gente poder vencer essa doença, né, doutor? É isso mesmo. Obrigado, viu, pela entrevista, um bom trabalho para você e que a gente possa contar mais histórias boas, assim como a do Thiago. Sim, com certeza. Obrigada a todos e uma ótima semana. Para você também. Muito, muito obrigado.